Olá a todas e todos, bem-vindos ao Crime Ideia. Bom pessoal, o tema que nós vamos discutir nessa videoaula agora é a questão dos idosos no Brasil. Bom, há alguns anos a questão dos idosos vem sendo retomada no Brasil em algumas questões assim. E qual que é o grau de importância da questão dos idosos, né? Primeiro, nós já tivemos no Brasil hoje um conjunto legislativo bastante aprofundado, protecionista e desenvolvido, eu diria em outras palavras, super avançado sobre os idosos. Mas nós temos em contrapartida, ao mesmo tempo uma legislação avançada, um problema seríssimo que é a aplicabilidade legal desses direitos já conquistados. E quando eu falo direitos conquistados, é para ressaltar uma questão política bem grande, né? Nós temos uma luta social bastante grande na história brasileira para reconhecer o direito da população idosa. Justamente porque existe um paradigma de gerações bastante diferente nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, a questão dos idosos ela vem sendo retomada justamente por conta da sociedade neoliberal, das questões mais, eu diria, de juventude, vida nas redes sociais, etc., que tende a crer que a população idosa não se torna uma população, por exemplo, ou reconhecida como uma população que tenha, vamos colocar assim, direitos sociais, mas ao mesmo tempo um peso, né? Veja, quando nós discutimos a questão da previdência no Brasil, ultimamente, vem se colocado em risco novamente o bem-estar dessa população envelhecida. E como nós temos um crescimento, né, da taxa de envelhecimento no Brasil, o Brasil é um país que já tem, em média, uma população de 70 anos de idade, né, que é a taxa então de morte no Brasil, a gente coloca isso em questão. Até que ponto é um peso a população idosa? Agora, eu só destaquei uma questão social. Imagine só uma questão mais pragmática para você que vai fazer a prova do Enem. Em 2012 nós tivemos uma prova que foi violada, que foi roubada, e o tema era esse. Então nunca foi aplicado de fato à população idosa como tema de redação. É muito provável. Por quê? O Enem não tem sempre como tema uma população vinculada à questão social no Brasil? Então, uma minoria social, a população idosa. Vamos destacar algumas coisas? A Simone de Beauvoir tem um livro fundamental chamado A Velhice. E nessa obra, publicada por ela nos anos 70, ela coloca o velho, né, a discussão sobre população velha no mundo contemporâneo. E ela coloca uma seguinte ideia. A população idosa, ao invés de ser entendida como uma população que tem uma maturidade e uma responsabilidade, é vista como um peso. Essa aceleração, eu diria, forte que nós temos das idades, das gerações, essa mudança, colabora com isso. Para entender a população idosa não como uma população que tenha seus direitos reconhecidos, todo o respeito a ser dado. Mas uma população que está colocada como um problema, como um peso econômico e social. E quando ela destaca isso, eu coloco como referência, justamente porque pensa-se hoje a população idosa a partir de direitos que são conquistados, mas não são aplicáveis. Quer ver? Nós temos o Estatuto do Idoso. Veja só aqui na tela quais são essas diretrizes do Estatuto do Idoso no Brasil. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741 de 2003, então ela já tem 15 anos. Ela diz assim, ó, ela foi promulgada em 2003 após mais de 7 anos de intenso debate na Câmara e entre os deputados e com representantes da sociedade civil. E ela coloca que, confirmando e sistematizando o conjunto de regras já vigentes sobre a temática, o Estatuto veio para garantir, na sua especificidade, direitos fundamentais da pessoa idosa, especialmente no que se refere às suas condições de saúde, dignidade e bem-estar. Configura, sem dúvida, um importante passo para o Congresso Nacional e para a cidadania dos brasileiros. Olha o que diz o Estatuto do Idoso no seu primeiro artigo. O Estatuto do Idoso diz, artigo 1º, idoso é aquele indivíduo que tem idade igual ou superior a 60 anos de idade. Segundo artigo, direito do idoso, preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, cultura, esporte e lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Vejamos, do ponto de vista teórico, né, o Estatuto do Idoso ele é muito avançado. Renomado internacionalmente, né, fez com que o Brasil, inclusive que a Inglaterra elogiasse o Estatuto do Idoso brasileiro, porém nós temos dois níveis para o que eu gostaria de encerrar a aula em cima disso. Nós temos uma cidadania formal e uma informal. Em outras palavras, aquilo que está na teoria e aquilo que está no ponto de vista prático. Pensar o idoso como um próprio protagonista, né, da sua identidade, das suas especificidades é importante. Por quê?
Formalmente dizendo, nós temos um direito e uma legalidade bastante avançada. Um estatuto que garante à população idosa todos os seus direitos, como trabalho, moradia, como acabamos de ler. Mas na aplicabilidade nós temos um conjunto de desrespeitos à população idosa, nós temos um conjunto de violações legais a esses direitos e pouquíssima efetivação do poder público na fiscalização dos direitos dessa população. Por exemplo, nós temos pouquíssimas secretarias nacionais e principalmente municipais que fiscaliza e de fato aplica a lei para a população idosa. Por exemplo, uma bem simples, né? O respeito à prioridade em serviços essenciais. Por exemplo, saúde e serviços, por exemplo, como banco. Você já foi em banco? Já viu como que as filas de idosos geralmente estão superlotadas? E às vezes é muito mais demorado que as filas de pessoas comuns, que não estaria mais nessa faixa etária. Olha outro problema. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande do INSS, que é um órgão governamental, de assegurar a proteção que é a aposentadoria. Há uma dificuldade muito grande nos últimos anos de garantir o direito à aposentadoria e dignidade à população idosa. Então pensar essas questões é pensar essa condição de vulnerabilidade, mais uma população vulnerável. E é isso que a prova do Enem muito cobra de nós, beleza? De modo geral é isso. Espero que vocês dêem uma lida. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Estatuto do Idoso. Dê uma olhada, que esse é um provável tema de redação do Enem, beleza? Até o próximo vídeo.